Boa noite a todos, aos munícipes aqui presentes, aos assessores que estão representando os vereadores. Agradecer também a você que nos acompanha pela TV Câmara. Vamos dar início à nossa audiência pública do CIMUB 2016. Tenho a honra de estar fazendo a primeira audiência pública da Câmara Municipal de 2016, com um tema que sempre trabalhei, que é a questão do CIMUB, que é Bolsa de Estudo. E a honra também de estar recebendo nesse momento o novo presidente do CIMUB, o Oswaldo, que eu tenho certeza que já está fazendo um bom trabalho. Temos algumas dúvidas para sanar. Por isso a importância dessa audiência pública para você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela internet e os munícipes aqui que estão presentes, porque teve algumas dúvidas que foram geradas esse ano e diante disso a importância da gente fazer essa audiência pública para dar satisfação para a população que nos acompanha e que fez a inscrição do CIMUB e que tem expectativas de fazer a inscrição do CIMUB. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta: nossa, mas não abre o CIMUB na metade do ano? A gente precisava começar a pensar, porque a Universidade de Taubaté, não só a Universidade de Taubaté, mas as universidades em geral, Oswaldo, estão trabalhando semestralmente, né? E é importante registrar que quando o aluno ele entra na metade do ano, ali em junho, julho, ele não tem a oportunidade que os demais que são no início do ano, logo em janeiro, para fazer a inscrição do CIMUB. Então, acho que para o próximo ano, a gente pensar também em deixar um pouco dessa verba disponível em julho, para que a gente possa atender esses alunos que estão entrando na metade do ano. Quero agradecer ao senhor Cláudio Testa, Relações Públicas do Sincovat, representando aqui o senhor Dan Isburg, presidente do Sincovat. O Cláudio sempre atuando em todas as sessões. Cláudio, parabéns. Eu vejo a sua atuação na cidade. Muito obrigado por sua presença. O Édipo Braga, assessor da vereadora Goretti, também assessor parlamentar da vereadora Goretti. A Kênia, representando a nossa presidente da Comissão de Educação desta casa, a vereadora professora Poliana, que também fez algumas alterações conosco no processo do CIMUB e já atuava, antes de eu ser vereador, na questão do CIMUB nesta casa, né? E quero fazer referência aqui ao Machado, que foi assessor da vereadora Poliana, que contribuiu muito para que o CIMUB realmente pudesse ter transparência, né? A vereadora trabalhou muito para isso, então fazer a referência. Agradecer os meus assessores aqui presentes, toda a nossa assessoria, a TV Câmara e também os funcionários desta casa que sempre estão trabalhando em prol da população de Taubaté. Oswaldo, eu queria, na primeira pergunta, né, que é a expectativa da população, que até nós tivemos uma reunião há bastante tempo atrás, na verdade acho que um mês atrás, para falar sobre o quanto a gente tem de recurso disponibilizado para a CIMUB esse ano. Então, qual é o orçamento hoje da concessão de bolsa do CIMUB para este ano? Bom, boa noite a todos, né, que estão presentes, aos telespectadores. Hoje, esse ano, a gente tem um total de verbas disponível, inclusive é o valor que está na peça orçamentária, que é de 5.165.000. Só que esse valor de 5 milhões tem que abarcar as bolsas que já estão, que já foram concedidas, né, dos bolsistas ativos, e também a concessão de novas bolsas para o processo desse ano, né, de 2016. E só para os novos alunos, esse ano a gente vai ter um total no valor de R$ 1.655.605. Esse valor vai englobar tanto a graduação quanto o ensino técnico profissionalizante. Então, a gente tem hoje R$ 1.655.605. 605 reais, tá? Agradecer também a assessora Simone, representando aqui o vereador Bilili, meu amigo e irmão vereador Bilili, Simone, que está aqui representando o vereador. E eu fiquei muito feliz, eu vou fazer essa pergunta publicamente, que é uma coisa que eu venho fazendo desde o primeiro ano de mandato, que é colocar no orçamento as nossas emendas parlamentares no processo do CIMUB. Eu acredito muito na transformação pela questão da oportunidade e nós fizemos uma emenda no orçamento e que ela já está inclusa nesse valor, Oswaldo? Já sim, Douglas. Essa emenda a gente recebeu o valor, né, como
a emenda número 11, a lei 5.125, que é a lei da peça orçamentária. E para a gente poder usar esses valores, a gente tem que usar exatamente da forma como está descrito na emenda, que é para concessão de bolsas de nível superior. Então, esse dinheiro não está sujeito àquela delimitação que a lei impõe, dos 70% e dos 30%, por se tratar de uma emenda que foi concedida para esse fim. Então, a emenda que nós apresentamos no ano passado, 2015, ela foi acatada pela Prefeitura. Sim. E está no orçamento desse ano para conceder bolsa. Está no orçamento desse ano, o valor de R$ 298.605. A importância da emenda. Quero registrar que a doutora Evelyn deve estar acompanhando em casa, a doutora Evelyn que estava conosco no gabinete. Evelyn, olha que bênção, quase R$300 mil que conseguimos que fosse diretamente para o CIMUB. Agradecer a secretária de Finanças que aceitou e o prefeito municipal a nossa emenda no orçamento para a Bolsa de Estudo, né? Oswaldo, todos os anos eu fiz emenda para a Bolsa de Estudo, porque eu acredito que vocês têm lá um corpo grande para um cobertor curto. Sim, essa é a frase, inclusive, da secretária de Finanças. E sempre colocando emenda no orçamento para que pudesse realmente garantir mais bolsa de estudo. Na sua opinião, qual é a estimativa para o número de alunos que serão contemplados com esse valor de 1.655.000? Bom, Douglas, a estimativa para a gente fazer um valor assim mais preciso é um pouco complicado, porque o valor dos cursos varia muito, né? Se você pegar, por exemplo, o valor de uma medicina que está R$ 4.700 e em contrapartida uma faculdade de administração que você está em algo em torno de R$1.000, né? Então, você teria 5 alunos estudando administração enquanto você está bancando estudos de um aluno de medicina. Mas, como todos participam de forma igual, todos vão obedecer aos critérios de carência, todos vão passar pelo mesmo processo de concessão, eles estão sujeitos à mesma legislação. Esse ano teve, segundo informações que nós conversamos, o número de alunos que buscaram para o curso de medicina e odonto foi bem grande. Foi um número bem maior que dos outros anos, exatamente, foi uma procura muito maior. Quero agradecer a Cristina, representando aqui a assessora parlamentar, representando o vereador Noilton Ramos, também que está nessa audiência. Como transcorreu a semana de inscrições, né? Você já tem contabilizado o número de inscritos? Quando eu fui lá no CIMUB, porque a gente acompanhou de perto, vocês falaram assim, tem 1.600. Eu falei, meu Deus, 1.600 inscritos? Seria um número grande? A minha preocupação na questão da visita domiciliar, que foi uma determinação até da nova lei, que vai ser cumprida os alunos têm que receber a visita da assistente social para comparar realmente se o documento que ele enviou para o CIMUB foram a informação que foi dada corretamente. O que aconteceu? Na questão do ato da inscrição, por questões de ordem técnica, quando ele mudou o formato da ficha, apesar dos dados serem os mesmos por conta da fórmula que é aplicada para gerar o grau de carência do candidato. No ato da inscrição, muitas das vezes aconteciam erros de ordem do site mesmo, por conta a inscrição não estava vinculada ao CPF. Então, o candidato poderia baixar o arquivo, preencher e entregar na instituição. Isso é o que estava até descrito no edital, sendo válidas as inscrições que foram entregues junto à instituição de ensino, de todos os que participaram do processo de concessão de bolsa. Então, assim, esse número de 1.600 foi o que os candidatos tentaram gerar. Então, assim, por conta de alguns erros de preenchimento, ele acabava tendo que fazer outra ficha, o que gerava um novo número. Mas o número válido é o número que ele entregou junto à instituição de ensino. Você acredita, assim, que quantos hoje inscrições válidas que a gente tem dentro desse processo? Pelo que a gente recebeu das instituições, a gente teve um total de inscritos de 514. Junto com os cursos técnicos? Junto com os cursos técnicos, sendo 30 inscritos para curso técnico e 484 para nível superior. Quantos cursos técnicos? Foram 30 inscritos para curso técnico e 484 para nível superior. Nível superior está a procura. O nível superior realmente é a maior procura, né? Os alunos, só informar a população que está presente, a gente vai abrir também para pergunta, quem tiver dúvida pode procurar o André, também de cerimonial, e a gente vai fazer a inscrição, tá?
Os alunos que entregaram suas inscrições com letras minúsculas, aí a gente teve eu liguei, tiveram que refazê-las para a maiúscula, apesar de constar no edital que somente a instituição tem essa obrigação conforme o item 5º da classificação dos candidatos pela instituição de ensino, o parágrafo 4.1, para digitar todas as informações com letra maiúscula. Foi uma dúvida que, inclusive, gerou, e aí eu faço uma referência, gostaria, infelizmente, a professora Ângela não está aqui, mas a Universidade de Taubaté deu uma informação para os alunos que deixou o pessoal, todo mundo preocupado, porque alguns já tinham entregue, inclusive, a ficha de inscrição com letra minúscula. A gente até, no dia, você entrou em contato comigo e eu imediatamente fiz contato com a professora Ângela para a gente acabar sanando esse mal-entendido, que realmente a obrigação da letra, de letra maiúscula, é da instituição entregar para a gente na planilha. Então, do ato do cadastro dos nomes dos inscritos, eles têm que entregar de forma, em letra maiúscula, para poder funcionar a planilha da forma correta. Certo. Senão pode gerar algum erro de composição de planilha, o que acabaria dificultando o grau de carência de E aqueles que não entregaram com letra maiúscula não serão prejudicados? Não serão prejudicados, em momento algum. De forma alguma, eles vão ser prejudicados nesse sentido. Eu vou voltar naquela pergunta, porque é a expectativa das pessoas, que acho que acompanham os alunos, os pais de alunos, a gente falou até do curso de medicina, o odonto que a pessoa está procurando bastante, vai depender muito da questão da carência. O ano passado, o CIMUB contemplou 85 bolsas, correto? Foram 85 no total. Esse ano, com esse valor, porque nós tínhamos uma verba inferior a essa do ano passado. Uma verba era um pouco menor. Você acredita que a gente chega em torno de umas 130, 140 bolsas? Eu acredito que dê para a gente dobrar quase, né? Um pouquinho menos aí de dobrar esses valores por conta dessa variação dos cursos. Mas se você partir do ponto de vista que a verba foi quase dobrada em relação ao ano passado, com certeza a gente vai partir para umas 130, 140 bolsas aí. Tá bom. Essa é a expectativa. Então, você que nos acompanha, 130, 140 bolsas, quer dizer que nós estamos praticamente dobrando o número de bolsas quase para esse ano de 2016. Porque é uma expectativa que as pessoas falam, nossa, mas eu fiquei na lista de espera, e é uma situação que deixa o pessoal numa expectativa muito grande. Eu acredito que a verba, pelo número de inscritos do curso técnico, eu acho que a experiência um pouco que eu tenho, não sei... Já foi membro ativo do conselho, né? Eu acho que se a gente tiver realmente esses 30 alunos carentes, tendo quadro, a gente consegue contemplar todos do curso técnico. Se todos estiverem dentro do grau de carência e passar pela visita domiciliar e assistente social realmente atestar que aquilo que o candidato declarou no ato da inscrição for verdadeiro, com certeza ele vai ser contemplado. Porque pela verba que a gente está vendo, os 30 alunos... que acaba abarcando todos. Mas ver a questão da seleção de documentações mesmo. Se entregou tudo correto, se cumpriu o que estava no edital. Porque teve um ano de 2014, todos que estavam na lista, o ano 2015... todos foram contemplados. O curso técnico que fizeram a inscrição do curso técnico foram contemplados. É bem provável que isso se repita. É bem provável. Que a procura é bem menor. É bem menor. Não tem nem como a gente comparar. Ao entregar as documentações, os alunos foram informados que deveriam ter anotado o número da inscrição, porque não constava no papel impresso. Apesar de não constar no edital a exigência, os alunos que não fizeram serão prejudicados de alguma forma? Não, de maneira alguma. Tanto é que a gente teve, nesse contato que a gente fez com a Pró-Reitoria Estudantil, eles já nos relataram esses problemas. Então, o que a gente fez? Como a gente teve acesso, toda a inscrição que era gerada no site ia para um e-mail, que esse e-mail a gente foi armazenando para poder ter esse controle. Então, eles mandaram a relação dos nomes dos candidatos que estavam sem o número de inscrição. E a gente foi lá, levantou, candidato por candidato, olhando lá devagarzinho para poder preencher de forma correta a planilha. Então eles não vão ser prejudicados nesse sentido, porque já foi sanada essa questão na semana de inscrição mesmo. Nós estamos levantando porque a gente acompanhou bem de perto. Foi uma semana turbulenta, né? Muito. E esses itens deixou os alunos, a população, apreensivos, porque a gente sabe que nesse momento, inclusive eu fui uma das pessoas que mais denunciou de bolsa para pessoas que não se enquadravam. Pessoas que não se enquadravam.
E a minha preocupação é muito grande que realmente a bolsa vá para quem precisa, né? E de repente, por um erro grotesco, de repente a população que entregou e precisa da bolsa acaba sendo desclassificado, porque o CIMUB tem sido muito correto e muito transparente nesse sentido, por causa de uma coisa tão simples, né? que foi, graças a Deus, fácil de ser sanado na mesma semana. Na mesma semana. Tá bom. Com relação ao item 2 do parágrafo 1.10, você vê como é que a gente está treinado aqui? Onde o candidato tem que comprovar a residência em Taubaté nos últimos 5 anos. Até no ano passado, o Conselho aceitava um intervalo de tempo, por exemplo, um comprovante de 2012 para 2016, né? O Conselho aceita essa documentação? Isso nós vamos levar para a deliberação da reunião ordinária de quinta-feira. Porque o Conselho ele é soberano. O que o Conselho decidir vai ser seguido, né? Então, por conta disso, a gente vai levar. A gente tinha colocado um formato de 1 ano, um comprovante por ano. Só que a gente realmente constatou essa dificuldade dos candidatos por conta deles terem acabado de se formar no ensino médio e ter ficado 2, 3 anos aí sem estudar. E foi até um questionamento que vocês mesmo encaminharam para a gente. A assessora Magali ficou que a Magali participou ativamente com a gente aí, né? Mas, assim, eu acredito que não haja problema do ponto de vista de classificação do candidato, porque isso não é algo que vá alterar o grau de carência do candidato. Então, não vai alterar o posicionamento dele no ranking. Se o cara tiver comprovadamente, isso aí na seleção de documentos mesmo, a gente já vai poder observar isso dos outros documentos que são entregues. Porque, por exemplo, a gente tem lá um problema que o aluno tem um documento de 2012, depois ele só tem um lá de 2014 e depois de 2016. Esse intervalo que gera uma expectativa, porque assim, como você mesmo colocou, é a segunda pergunta. Sim. Ainda sobre a comprovação de moradia nos últimos 5 anos, que é uma dúvida muito grande da população, no item 2, o parágrafo 1.10, que será aceito correspondência desde que seja no nome do candidato. Geralmente, esse candidato que está fazendo a inscrição, vai o comprovante dos pais, porque os pais, muitas vezes, a maioria deles tem em torno de 22 a 23 anos. A gente tem, inclusive, esse dado que a gente tem no gabinete, que a gente tem essa informação. E uma pessoa que, por exemplo, está com 23 anos, a maioria deles, por incrível que pareça, ainda não tem uma conta bancária que vem lá uma correspondência financeira, ou nada que se registre com o nome dele. Então, a preocupação das pessoas é que se enviarem com o nome dos pais, o Conselho também vai aceitar, entendeu? Essa é o mesmo que faz parte do outro questionamento que a gente vai levar para essa reunião de quinta-feira. O meu posicionamento quanto a isso, realmente não é dificultar o acesso dos candidatos em nenhum momento ao processo de concessão de bolsas. Muito pelo contrário, a ideia do próprio Conselho, né, e nossa frente do Conselho também é facilitar esse acesso, porque é a população interessada, né? Então, como esse não é um fator que vá influenciar nessa questão de carência, eu não vejo muitos óbices para não ser aceito nesse formato. Então, vai levar para o Conselho? Com certeza, vamos levar para poder... Então, no ano de 2015, a fim de demonstrar maior transparência, né, no Conselho, o Conselho publicou com antecedência a lista das possíveis pessoas que receberiam a visita da assistente social, que eu achei muito bacana e demonstrou realmente uma lisura no processo de que as pessoas já sabiam aquelas que iam receber visita. Esse ano vai acontecer isso? Tem uma previsão? Vai acontecer sim. A gente vai publicar essa listagem dos candidatos que estão aptos a receber a visita domiciliar, que são aqueles que passaram nessa primeira etapa, que é a qual nós nos encontramos hoje, que é a da seleção de documentos, que é receber esses documentos, avaliar um por um se cumpriu o checklist do edital, para ver se todos estão de forma correta, apresentando aquilo que está na ficha de inscrição. Aí sim a gente vai publicar uma listagem com esses candidatos que passaram por esse processo de seleção, o qual o Conselho vai participar junto com a gente também. Oswaldo, na verdade a assessora
Hoje, na verdade, a Unital ainda está fazendo matrícula dos alunos que têm bolsa. Desse processo, a prefeitura hoje já tem um balancete, por exemplo, daqueles que não fizeram matrícula, quanto que vai sobrar, por exemplo. Você tem aí empenhado 5 milhões... No total, em continuidade, né, de continuidade. Sim. Mas você tem a questão da matrícula, a rematrícula dos alunos, correto? A Lu também trabalhou muito tempo na finanças ali, que é a nossa funcionária aqui. Já está gabaritada nisso, né, Lu? Quantas vezes levei um monte de problema para você lá. Nesse período de matrícula, a gente tem muitos alunos que não fazem a sua rematrícula e são bolsistas 100%. A prefeitura tem uma previsão, por exemplo, de que esses alunos, essa verba, o qual não foi utilizada, se ela pode ser utilizada, se não for... Então, se ela não fizer matrícula? Essa questão dos bolsistas em continuidade, o mais acertado que a gente conseguiu chegar de provisionar esse gasto foi nos basearmos na planilha de pagamento do ano anterior. Porque ali a gente tem o valor exato do quanto foi repassado em relação aos bolsistas. Então, nós nos baseamos nessa planilha, virou o ano, a Unital encaminhou para a gente a relação dos alunos que não cumpriram com os 75% de aproveitamento obrigatório, que virou lei também, e nós fazemos o cancelamento dessas bolsas. Esse ano a gente chegou próximo de 20 bolsistas cancelados. Então, por conta desses, isso dá uma diferença de valores. Então, acaba acarretando a solicitação de estorno de alguma verba por conta desses candidatos. Mas lá na frente, não nesse momento. Não nesse momento. O CIMUB tem feito uma lista de espera e isso gera uma expectativa muito grande. Por isso que eu estou perguntando, porque de repente se a gente consegue utilizar essa verba para atender esses alunos que estão numa lista de espera, porque todos os anos o CIMUB tem feito uma lista de espera. Se a gente consegue, de repente, fazer um balanço até máximo maio, para chamar esses alunos que estão nessa lista de espera. Na lista de espera, seria algo interessantíssimo para a gente fazer nesse processo de 2016. Qual a estimativa para o resultado final? Assim, porque a gente teve no ano de 2013 uma situação particular, que a gente teve uma suplementação, a gente brigou bastante por essa suplementação, que um pouco foi contemplado já em maio, o outro foi só em agosto. Sim. E esse ano, qual que é a expectativa final? Porque aqui eu estou com alguns pais presentes, tenho certeza que as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara também, os alunos e os pais dos alunos, até o próprio aluno, porque fica aquela questão, poxa, eu estou pagando e vou pagar até quando, né? Sim. Eu vou pagar e eu preciso da bolsa. Muitas vezes a pessoa até faz empréstimo para poder pagar a faculdade ou tira de outros, da própria alimentação. Eu vou ser bem sincero, tem pessoas que chegam e falam, vereador, eu estou tirando até da compra de casa para tentar manter minha mensalidade em dia. Qual é a expectativa do resultado final? Até porque muitos alunos acabam até desistindo antes de sair o resultado. Bom, a gente está prevendo finalizar todo o processo em 2 meses. Por quê? Primeira fase, como a gente já havia mencionado anteriormente, é a da seleção de documentos, que é uma fase mais interna. Então, nós vamos ter que trabalhar com o conselho, mas vamos ter que trabalhar fechado, porque precisa de concentração para poder proceder com a análise desses mais de 500 inscritos, né? Procedendo com essa fase de análise e montando os candidatos aptos à visita domiciliar, a gente publica a listagem. Então, a gente está prevendo fazer isso no máximo em 1 mês. Mesmo porque, por conta de todas as questões que a gente tem que dar andamento normalmente no CIMUB, né? Que são os pagamentos das instituições, que são até as próprias cobranças dos alunos. Nós temos diversas outras frentes de trabalho dentro do CIMUB, né? Então, por conta de todos os trabalhos que tem que continuar e mais desse novo processo de seletivo que tem que ser dado andamento também, está prevendo 1 mês para a seleção de documentos e 1 mês para a visita domiciliar das assistentes sociais. Você acredita que até final de abril? Eu acredito que até antes, um pouquinho. Vamos ser um pouco mais otimistas. Porque esse ano teve uma coisa bem particular, né? Que esse ano também a inscrição foi antes do início das aulas. Do início das aulas. A gente tentou adiantar todo o procedimento por conta exatamente disso,
da expectativa dos inscritos não perdurar por mais tempo, a gente conseguir enxugar em alguns meses essa demora na entrega do resultado final, né? São muitos documentos, e geralmente as famílias dos inscritos têm 7 membros, têm 8 membros. Então, para o candidato juntar toda a documentação de cada membro familiar, você tem um calhamaço de documentos para você analisar, que não é brincadeira, né? Você tem que fazer aquilo de forma atenta para não cometer erros nem injustiças. Tem uma outra questão também que acho que é importante, não sei como é que está isso. Depois que a gente fez uma emenda, inclusive foi uma emenda da vereadora Poliana, que eu assinei, o vereador Luizinho também assinou, porque o vereador Luizinho estava na última audiência do CIMUB, que é a questão do aproveitamento dos 75%. A vereadora Poliana trouxe esse questionamento, porque existia muito isso, né? O aluno ganhava a bolsa e ele largava o curso, e muitas vezes faltava e ficava na porta dos barzinhos da vida. Você sabe como é que funciona a faculdade, é tudo emoção, né? E jovem, você sabe que muitas vezes a maioria deles chega lá, daí tem festa, né? Aquela coisa, se você não tiver realmente o pé no chão, responsabilidade, saber que é um momento não só de ter novos amigos, mas também de um novo momento da tua vida. Então foi proposta pela vereadora Poliana e foi assinado, eu assinei e o vereador Luizinho também assinou, do aproveitamento de 75%. Como que está a avaliação do CIMUB? Como é que o CIMUB está controlando isso? Uma vez que as faculdades hoje são semestrais, né? A Unital faz uma avaliação semestral, porque a gente precisa, acho que é importante, porque de repente se o aluno foi mal no primeiro semestre, como é que ele já vai continuar com essa bolsa no segundo semestre, né? Eu queria até frisar isso, que esse aproveitamento de 75%, como você mencionou, é algo novo que veio com a nova lei. Começou com uma deliberação do conselho, né? Isso partiu dos conselheiros nesse sentido de ter que ter o aproveitamento do candidato que recebe a bolsa, porque não é só os candidatos, muitas vezes, eles se esquecem que, dependendo da modalidade de bolsa que ele está pleiteando, ele vai ser obrigatoriamente ter que ressarcir o fundo municipal, né? Porque é o que são os ditames da lei. Então, a gente tem que fazer o que a lei está descrevendo. Como a Bolsa Financiamento, por exemplo, que é uma das modalidades mais procuradas. É a modalidade em que o candidato tem que ressarcir ao fundo municipal a integralidade dos valores que foram ofertados pelo fundo para o estudo do candidato. Então, essa é uma questão que começou também um pouco tímida. Se você for olhar os números até, o próprio procedimento de cobrança efetivamente foi implantado agora nessa gestão por conta exatamente disso, né? Você ainda tem o período de curso do candidato, né? Dos candidatos que não descumprem com nenhuma das cláusulas contratuais. O candidato que foi do começo ao final do curso. Então, se ele fez um curso de 5 anos, ele tem mais os 24 meses para pagar. Então, você tem aí um total de 7 anos. Se a bolsa foi concedida em 2012, ainda não deu tempo dele ressarcir o fundo municipal. Então, você vai ficar com alguns valores flutuando nesse sentido. Mas, dos candidatos que tiveram descumprimento, a gente tem efetuado as cobranças diretamente. Mas os números, eles apontam para isso. Você tem aberturas de processo de cobrança de 2013 até agora, 2016. Então, o aproveitamento tem o CIMUB. Eu me recordo que o Alexandre já falou realmente que tinha essa deliberação do Conselho. E quando a gente fez essa proposta de lei, a vereadora Poliana fez a proposta, o vereador Luizinho tinha falado sobre isso, e a gente assinou com a vereadora Poliana porque a gente acredita que, assim, o dinheiro é público, né, é de responsabilidade do aluno. É um dinheiro que as pessoas de Taubaté estão investindo nesse aluno para que esse aluno possa se capacitar e muitas vezes até bolsa custeio, né? Sim. Ele tem uma bolsa custeio que ele não devolve nada para o fundo, né? A gente está falando de bolsa de financiamento. Mas aquelas bolsas custeio que o aluno, de repente, não devolve nada para o fundo, o município investiu um recurso, ele acabou... Se houver um descumprimento de cláusula contratual, mesmo na modalidade bolsa custeio, tem que haver o ressarcimento ao fundo municipal. Então, são casos que são excepcionais, mas acontecem. E com uma certa frequência. Quando eu cheguei a esta casa
e a gente começou a discutir bastante CIMUB, acho que eu sou o vereador que mais atua na questão do CIMUB aqui, até porque fui conselheiro, tenho bastante conhecimento. Eu vi muita situação, Oswaldo, hoje eu não vejo mais isso, tá? Mas aquela questão de realmente mentir para o conselho e omitir informações e tudo mais. Mas sempre tem uma pessoa que acha que é mais esperta que a outra. Aí é triste. Como que faz a denúncia? Porque é importante, eu falo para as pessoas, venha no gabinete, traga a informação. Se você sabe que alguém que ganhou bolsa de estudo está no processo e você também concorreu e está vendo essa pessoa, porque muitas vezes a pessoa omite bens. Eu já peguei situações no CIMUB que a pessoa tinha uma cobertura em Taubaté, você sabe disso? Sim. E omitiu para o conselho. De repente ela é uma capa de jornal que tem ainda aluga apartamento em Ubatuba, aquela coisa toda, né? Então, foram denúncias que eu apresentei para o conselho, fiquei muito chateado, porque eu acho que é o seguinte, a situação, você tem o direito, mas o seu direito termina quando o outro começa. Se você tem condições de pagar, você pague, porque aqui tem muitas pessoas que estão na fila e que precisam da bolsa, porque eu fui uma pessoa que precisei muito de bolsa. Meu pai é jardineiro, se não fosse eu ser contemplado, eu não teria condições de estudar. Então, acho que as pessoas que estão concorrendo à bolsa de estudo vão realmente porque precisam da bolsa. Muitas delas, por exemplo, financiamento, custeio, bolsa estágio, e é triste ver pessoas se dando despertinho, né, e tentando driblar o processo. Como que as pessoas fazem para denunciar? Um canal de denúncia direto para esse tipo de situações pode ser diretamente lá no CIMUB, que nós estamos lá todo dia, de segunda a sexta-feira, até às 18 horas. O telefone lá é 3621-6039 e lá vai ser encaminhado para o conselho tomar as decisões cabíveis em cada caso, né? E analisar também, não realmente ir atrás e apurar a denúncia. As pessoas falam assim, vereador, tal pessoa tem bolsa, então traga o nome, a série, que eu vou apurar. Quando eu falo isso, não, mas eu não posso. Não, se você não quer se comprometer, então você não venha falar isso. Tem que formalizar a denúncia. Tem que formalizar, não precisa nem falar, escrever. Né? Para o CIMUB, eu acho que ela precisa fazer isso, mas acho que os vereadores dessa casa, eu particularmente estou de portas abertas. Todas as denúncias, eu posso falar, a maioria delas que as pessoas perderam bolsa no CIMUB, foi eu que denunciei. Sim, grande maioria. Então, porque eu recebi a denúncia no gabinete e fui atrás, falei, não, tem que tirar a bolsa da pessoa, não merece, né? Esse canal continua aberto, sim, nós temos que ter... A pessoa pode até merecer a bolsa, mas ela driblou um processo que ela enganou, então ela omitiu informações. Então, são situações que as pessoas que nos acompanham em casa têm que denunciar. Porque enquanto a pessoa não denunciar... E quem trouxe uma das denúncias para mim foi uma colega de sala que ia de bicicleta, enquanto a colega ia de carro 0 do ano e parava na porta da escola, ia churrasco, festa, tudo mais. A menina trouxe, quando eu falou, eu fiquei indignado. Nós fomos atrás, realmente a informação era verdadeira. Também tem muitas pessoas que falam, porque tal pessoa tem dinheiro... Eu precisava mais que ela. Dá o nome que a gente vai atrás. Não adianta não dar nome, precisava dar nome. Precisa, né? Para a gente poder realmente verificar essa situação, se é verdadeiro ou se realmente é só um disse-me-disse, que também acontece bastante, né? Alguém gostaria aqui dos assessores fazer alguma colocação? Os pais que estão aí no plenário, alguma dúvida, alguma pergunta? O Cláudio... André. Você aceita um café ou alguma coisa? Eu quero um cafezinho, por favor. A Lúcia, diretora da Proteção Básica. Antes, gostaria de chamar a Lúcia aqui da Proteção Básica, que também está representando a Marilda. Marilda, não sei, nós estamos fazendo uma listinha para fazer visita para você, a Marilda que está hospitalizada. Quero mandar um abraço para a Marilda Prado, inclusive ligou para mim logo no começo de janeiro, tinha acabado de chegar na Câmara. Douglas, você precisa resolver um problema. Eu falei, tá bom, inclusive depois no final vou falar sobre isso.
Marilda, que Deus abençoe você. Estou numa lista aí para te fazer visita. A Poliana ficou de me dar o retorno, mas que Deus abençoe você, viu? Quero ir fazer visita pessoalmente a você aí. Tenho certeza que Deus está no momento e vai te ajudar a sair desse momento ruim, que você é uma guerreira. A Marilda, que é secretária nossa de ação social, né? Desenvolvimento social. Lúcia, gostaria de compor a mesa aqui, por favor? Chamar. A minha dúvida é o seguinte: caso o assistente social não for fazer a visita na minha casa, por exemplo, é sinal que a filha não foi contemplada com a bolsa ainda. Bom, na verdade, assim, antes, o que antecede a visita domiciliar da assistente social é essa primeira etapa, que é da seleção dos documentos. Certo. Então, se o candidato for habilitado nessa seleção de documentos, se ele cumpriu com todos os requisitos que estão descritos no edital e tudo que ele declarou na ficha de inscrição dele, ele realmente comprovou documentalmente, ele vai para uma listagem que vai ser publicada para ser inserido na visita domiciliar. Então, todos os candidatos que constarem na relação de candidatos aptos à visita, ele vai receber a visita da assistente social, sim. Certo. Você falou que vai sair uma lista já da primeira fase dos aprovados, que serão feitas as visitas. Exatamente. Pela assistente social. Como posso saber se a minha filha está nessa listagem? O senhor tem que aguardar essa primeira etapa da seleção dos documentos. Mas através da internet? Isso, a gente vai disponibilizar por publicação em jornal e vai deixar disponível no site da prefeitura também. No site da prefeitura. No site da prefeitura, www.taubaté.sp.gov.br. Tá bom. Tá mas bom? a última perguntinha. Pois não. No caso ela se for contemplada, esses pagamentos efetuados antes, vai ter algum desconto nas futuras ou não? Isso morre, essa o que questão? acontece? Independentemente de quando for finalizado o processo de concessão das bolsas, o Sistema Municipal de Bolsas de Estudos, ele cobre as mensalidades até o início do ano letivo, excluindo a matrícula. Porque o que acontece? A matrícula era o pré-requisito para o candidato participar do processo de concessão de bolsa, certo? Então, o mês de janeiro a gente exclui. De fevereiro para frente, o CIMUB vai honrar com todas as parcelas. Tá ok. Tá bom? Muito obrigado. Não por isso. Eu gostaria que vocês falassem de novo, porque ano passado deu bastante dúvida. Não pagas. As parcelas não pagas. As parcelas que ficaram em abertas, não. Dos alunos que pagaram, não. Então, assim, para o pessoal entender bem, assim, o seu Carlos colocou muito bem. O seu Carlos é bem atento a essa questão aí, né, seu Carlos? Desde o ano passado, a Elisa, que é filha dele, também fez inscrição do CIMUB e ficou na lista de espera, seu Carlos? Não ficou na lista? Ficou. Na lista ficou, seu Carlos. Da visita domiciliar, não. Da lista de espera. E o que acontece? Os alunos tinham muito essa dúvida. Eu paguei até abril. Ele vai devolver até de fevereiro para frente, né? Porque o aluno já pagou a matrícula, pagou janeiro, pagou fevereiro, pagou março, pagou abril. O CIMUB vai pagar a partir de quando? Se o aluno já pagou, a instituição de ensino não vai encaminhar para a gente a nota, porque não vai constar para eles em aberto. Então, a gente não vai fazer esse pagamento daquilo que já foi pago. Entendeu? Certo. Agora, se a instituição de ensino constatar que aquelas parcelas do aluno que é realmente bolsista, contemplado, estão em aberto, eles nos encaminham a nota, aí é feito o pagamento. Ok. Então, ficou claro, seu Carlos? Tá bom. Mais alguma colocação? Alguém? Opa. Os aprovados na fase de seleção a gente está prevendo daqui a um mês, tá? A gente está prevendo para que finalize esse processo de seleção de documentos em um mês, justamente por conta de ter que apresentar os conselheiros, para que passe pela maior lisura possível o processo de concessão de bolsas, porque o conselho ele é soberano, a gente não pode tomar nenhuma atitude assim que
de forma sozinha, né? Por isso que ele é um conselho que é voltado para que sejam discutidos os assuntos referentes à concessão de bolsas, realmente. Eu acredito que em meados do mês de março, não chega no final, não. Tá? Vou passar aqui para a Lúcia para fazer suas considerações em nome da nossa secretária Marilda Prado. Boa noite a todos, né? Eu quero primeiramente parabenizar aqui o vereador, né, que teve a iniciativa de solicitar essa audiência, né, para que realmente a gente possa esclarecer sobre a questão do CIMUB, né, a todos, né, que realmente têm algumas dúvidas, por isso que nós estamos aqui, e também falar da nossa secretária Marilda Prado, né, que teve um probleminha aí de saúde, mas graças a Deus está se recuperando, né? Quero agradecer as orações de todos, né? Tantos amigos que a Marilda tem aqui na Câmara, né, vereador? Tem muitos amigos, né, na cidade toda, e todos em oração para a Marilda, e graças a Deus ela está se recuperando, né? Mais um tempo aí ela estará junto conosco. Então nós estamos lá na secretaria, né? Eu, a diretora Cleide também, que é da Proteção Especial, eu sou da Proteção Social Básica, e a gente está lá à disposição de vocês, tá bom? Então agradeço, muito obrigada. Inclusive a Marilda, antes de acontecer tudo isso, agora eu vou falar para o Oswaldo, falou: Douglas, você tem que dar um jeito. Eu falei: o que foi, Marilda? Porque a Marilda, ela dá ordem, viu, gente? Ela falou: você tem que dar um jeito, você vai ter que mudar a lei. Eu falei: por quê, Marilda? Ela falou: porque eu não aguento mais. A pessoa, se o projeto de lei é para ajudar quem precisa entrar na faculdade, esse projeto de lei está errado. Eu falei: mas por quê, Marilda? Porque precisa contemplar desde a matrícula. Você vai ter que mudar a lei. Eu falei: Marilda, pode deixar, é uma ordem sua. Nós vamos tentar, Oswaldo, discutir nesta casa. Acho que todos os vereadores têm essa consciência, porque o programa de bolsa realmente é para atender as pessoas que mais precisam da nossa cidade. E foi uma sugestão que a Marilda me fez no começo do ano. Eu já tinha feito algumas colocações, isso em algumas audiências anteriores. O aluno que realmente for carente, que ele possa fazer inscrição antecipada, e aquele que for comprovado, que já saia uma comprovação, que a prefeitura pague desde a matrícula da faculdade dele, porque muitas vezes, para uma família pagar um curso de medicina no valor de R$ 4.700, eu estou com uma família que veio conversar conosco, que com certeza a menina de Taubaté, sempre estudou em escola pública, passou no primeiro lugar na medicina em Taubaté. A família fez empréstimo para essa menina fazer a matrícula na faculdade. A renda da família é de R$ 1.500. Então, assim, é injusto, de repente, se a família não tivesse feito esse empréstimo, a vaquinha depois para juntar todo esse dinheiro, eles não conseguiriam fazer a matrícula em medicina. E ela passou em primeiro lugar, Lúcia, em medicina em Taubaté. E sempre estudou em escola pública. Quer dizer, realmente a colocação da secretária Marilda Prado, ela até falou: Douglas, as pessoas vêm aqui, eu estou desesperado, você sabe que eu quero abraçar todo mundo, e o jeitão dela, todo mundo conhece a Marilda, sabe que ela realmente é uma pessoa que gosta de trabalhar com o povo. E eu falei: Marilda, eu já fiz algumas colocações nesse sentido, eu espero que a gente possa mudar a lei. Ela falou: não, é a missão sua, já estou te passando, você que se vire, você faça isso aí na Câmara para mudar a lei. Então, sugestão ao Conselho, que a gente possa mudar esse projeto de lei e atender as pessoas que mais precisam, porque muitas vezes a matrícula pesa demais para a família, principalmente aqueles que mais precisam. Eu me lembro que meu pai, quando eu fui fazer a matrícula na faculdade, ele vendeu os instrumentos de trabalho dele para juntar o dinheiro. Você não acredita, minha mãe tinha dois engradados de cerveja de garrafa, a gente foi no bar lá no São Gonçalo, vendeu para juntar o resto do dinheiro para fazer a matrícula na faculdade. Na época a Lulu, que estava na tesouraria, ainda tinha um cheque. Eu falei: Lulu, pelo amor de Deus, e a Unital não aceita cheque terceiros para poder pagar a matrícula. A Lulu falou: eu vou esperar compensar, daí compensas, daí você está matriculado. Então é um desespero que acho que a gente precisa colocar isso no Conselho, para que a gente possa mudar nesse sentido. E a alteração também, acho que seria válida, já que a gente vai falar em alteração da legislação do CIMUB, seria importante a gente dar uma atenção na questão das cobranças
dos bolsistas que já finalizaram ou dos que descumpriram a cláusula contratual. Mas muitos dos bolsistas que já finalizaram, eles não têm tanta opção de pagamento. Ou, se ele for contemplado com a legislação antiga, ele paga com desconto de 50% à vista, ou ele vai pagar nos mesmo valor das parcelas que foram pagas pelo fundo. E isso acaba limitando o pagamento. Ou é à vista com 50%, ou é no mesmo valor de parcelas. Muitas das vezes o cara quer pagar, ele tem uma parte do valor para pagar, mas ele conseguiria pagar em 2, 3 vezes. E não à vista e nem naquela quantidade de parcelas. Então, isso seria algo para a gente também discutir e a gente falava isso hoje à tarde, né? Os alunos que recebem a Bolsa Financiamento, porque a gente tem 3 modalidades, né? O pessoal que nos acompanha. Que é a Bolsa Custeio, onde o aluno não devolve nada para o fundo. A segunda modalidade, que é a Bolsa Financiamento, que o aluno recebe, que vai de 25% a 100% de bolsa. Exatamente. E ele tem que devolver para o fundo esse recurso. E a Bolsa Estágio, que o aluno só a partir de 50% do curso, ele presta um serviço de 6 horas para a prefeitura. 4 horas da prefeitura por dia. E tem a bolsa de 100%, mas esse aluno precisa ter 50% do curso concluído, correto? Para estar na bolsa. E o que está acontecendo, né? Os alunos que estão com a Bolsa Financiamento estão tendo dificuldade de pagar o fundo, eles querem pagar, mas da forma que hoje a lei está, eles não conseguem pagar. E a gente precisa melhorar a lei, melhorar isso aí, porque o poder público ele fica atrelado a fazer somente o que a lei diz que ele possa fazer, né? Que é o próprio princípio da legalidade que diz isso. Então, por conta disso, acaba limitando a forma de pagamento e acaba indiretamente prejudicando um pouco muitos das pessoas que querem honrar os compromissos, mas de uma forma um pouco diferenciada. Então, seria algo para a gente poder estudar e fazer uma mudança. Então, isso tem que partir do conselho. Quero avisar que a gente não pode, né? Falei até para o Osvaldo, até porque você está mexendo em questão de orçamento, de dinheiro, de recurso financeiro do Poder Executivo, é usurpação de poder, não posso fazer isso, é o Poder Executivo que tem que fazer. Então, o Conselho precisa mandar isso para a gente, com certeza a gente vai votar nesta casa. Eu tenho certeza que todos os vereadores têm essa consciência, porque a gente sabe, ainda mais o país do jeito que está vivendo essa situação financeira, as pessoas querem pagar, mas da forma que está, não tem condições, né? E ó, para você ter uma ideia, como que essa questão de negociação é importante. Só há 2 semanas atrás, a universidade já tinha arrecadado quase R$500 milhão só no projeto de isenção de multas e juros, quer dizer, só de recuperação de crédito. Então, é uma forma das pessoas realmente terem condições de pagamento. Elas querem pagar, mas da forma que está, não tem condições. Então, parabéns a você que possa trazer essa proposta para nós, né, Lúcia, aqui na Câmara, para a gente votar. Mais alguma colocação? Alguém? Osvaldo, gostaria, se você quiser colocar alguma coisa a mais? Não, acredito que tenha ficado bem esclarecido a todos os participantes e até a todos os munícipes que nos ouvem. É importante lembrar a população, então, que em breve vai sair, em meados de março, sai a lista da visita domiciliar. Vai ser publicado no site da Prefeitura e também, com certeza, no jornal local, né? Sim. E na questão da visita domiciliar, né? O que foi, Magali? No Diário Oficial, então deve publicar. E permanentemente no site mesmo. No site da Prefeitura, quando a gente entra no link Simub, a gente já vê lá a lista de visitas e tudo mais. E tão breve, em abril, os alunos serão contemplados. Quero novamente agradecer a Lúcia, representando aqui a Marilda Prado, agradecer o Osvaldo. Osvaldo, tenho certeza, desejo a você nessa missão nova aí na Prefeitura, no Conselho. Nós vamos te dar bastante dor de cabeça. Acho que a minha assessoria já ligou umas 1000 vezes lá para o Conselho. Nós estamos de portas abertas aí para receber vocês sempre que for preciso. Mas é para atender o aluno, né? A nossa preocupação sempre é atender o aluno. Quero que você realmente faça um bom trabalho em prol da população, em prol desses alunos e registrar, né? Fiquei muito feliz da nossa emenda, né? A emenda que nós fizemos no orçamento, no valor de R$ 298.605, foi aceito pelo prefeito municipal, foi aceito pela secretária de Finanças e são aí quase R$300 mil. Tenho certeza que vai ajudar muitos alunos que estão no processo concorrendo à Bolsa Simub chegar a esse valor de R$1.600.000
para que a gente possa contemplar um número maior de alunos. Quanto mais verba a gente puder ter em bolsa, é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe, né? E eu acho que o CIMUB faz isso, programas sociais fazem isso, né? Acho que a Lúcia pode falar com maior propriedade, que já está bem calejada disso, mas ensinar a pescar é melhor que dar o peixe, né, Lúcia? Quero agradecer aos funcionários desta casa, aos assessores aqui, a Cristina representando o vereador Noilton Ramos, a Kênia representando a nossa presidente da Comissão de Educação, a vereadora professora Poliana, que também trabalha muito na questão da educação. A assessoria da vereadora Poliana e a gente tem trabalhado muito na questão dos professores eventuais, muito importante frisar isso. E a vereadora Poliana tem trabalhado muito nessa questão da educação do município de Taubaté. A professora Poliana é referência para mim, sempre falei à vereadora Poliana que a vereadora é referência para mim na questão da educação. Tá? Eu fico muito feliz de estar nesse mandato, ter a oportunidade de estar nesse mandato com a vereadora Poliana. A gente não sabe, assim, nos bastidores, a gente tem um trabalho muito forte na questão da Comissão de Educação e a vereadora Poliana nos ajuda muito. Agradecer também o Édipo, que é assessor parlamentar da vereadora Goretti, que é uma parceira nossa também aqui na Câmara, vereadora muito atuante. E o seu Cláudio Testa, também representando Relações Públicas do Sincovat, representando o senhor Dansburg. E também a Simone, representando o vereador Billy Lee. Simone é praticamente de casa. E o vereador Billy Lee, então, nem fale. Agradecer a minha assessoria aqui presente, as pessoas também que nos acompanharam. A Cleide também, que está aqui representando a secretária também, Marilda Prado, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela TV Câmara e também pela internet. Dou encerrado, então, essa audiência pública. Muito obrigado. Qualquer coisa, estamos lá no CIMUB.